Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Bessa por aqui de novo e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma dúvida que eu recebi no Instagram, onde me perguntaram qual a diferença entre as ações com final 3, 4 e 11. Bom, primeiro, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, quero te pedir para clicar no botão de se inscrever, deixar o seu like, que isso ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo tem um conteúdo relevante para mais pessoas. Bom, antes de mais nada, para facilitar o entendimento dos tipos de ações que são negociadas na bolsa, vamos partir para um exemplo. Vamos supor que um amigo seu te convide para ser sócio num novo negócio. Existem dois tipos de sociedade que ele pode te propor. O primeiro seria onde você teria uma participação ativa na gestão daquele negócio. Então ele falaria, olha, você vai ter todo o direito de me ajudar a escolher quem vai ser o administrador, quem vai ser o gerente, quem vão ser os funcionários, enfim, você vai ter uma participação ativa na gestão daquele negócio, no controle daquela empresa. Já outro tipo de sociedade seria onde você entraria só como investidor, então você colocaria capital no negócio e assim teria participação nos lucros também. Só que você não teria nenhum direito de voto na escolha das pessoas que teriam controle daquela empresa. Por que isso é importante? Porque é exatamente isso que diferencia os números de cada ação. Então, começando com as ações ordinárias, que são as ações com final 3, são as ações que basicamente te dão direito a votos em assembleias. Ou seja, quando o acionista tem as ações ordinárias, ele tem todo o direito de participar na votação de assembleias para decidir quem vão ser os administradores e toda a parte de gestão daquela empresa. Só que aqui é importante destacar que essa característica não beneficia tanto o pequeno investidor. Isso porque quanto mais ações forem adquiridas, maior vai ser o peso do seu voto. E no final, quem possui mais ações ordinárias vai possuir o controle da empresa. Então, enquanto você não possui um volume considerável de ações, o seu voto não vai ter tanta relevância no controle da empresa. Só que existe uma outra característica que é o tag along. E o que isso quer dizer? Tag along seria como se fosse o direito de ir junto, traduzindo para o português. Então, voltando para o exemplo que a gente trouxe no início do vídeo, vamos supor que o teu amigo ou teu sócio decida vender a participação dele para outra pessoa, só que essa nova pessoa que vai controlar a empresa, você não concorda muito com as políticas dela ou você não confia que ela vai conseguir fazer uma boa gestão. Então, você tem a opção de também vender a sua participação por pelo menos 80% do valor que ele decidiu vender. Então, essa lei protege os sócios minoritários, porque se o sócio majoritário decide passar o controle dele para outra pessoa, você, como é minoria na gestão, você teria essa proteção de poder exercer 80% pelo menos do preço que ele está oferecendo para vender o controle dele. Já as ações preferenciais, ou PNs, que carregam o número 4 no final do ticker, elas são as ações que você não tem direito a voto, mas em contrapartida você tem direito à preferência na distribuição dos dividendos. Só que assim, essas características desses tipos de ações não são exclusivas para cada uma. Ou seja, o direito de tag along, por exemplo, de 80% para as ordinárias, pode ser aplicado também para as ações preferenciais. E tudo isso está detalhado no estatuto da empresa. Tem sites que eu vou mostrar no final do vídeo, onde você consegue buscar essas informações antes de decidir em qual tipo que você vai escolher. Bom, e além das ações ordinárias e preferenciais, existem também as units, que são as ações negociadas com o código 11 no final. Depois que você entender o que são as ações ordinárias e preferenciais, fica mais fácil de entender o que são as units, que são nada mais nada menos do que um pacote dos dois tipos juntos. Então, a empresa ela pode ter ações tanto ordinárias, preferenciais ou units, que é uma combinação das duas. Bom, beleza, agora eu já sei o que são as ações ordinárias, preferenciais e units. Mas e aí, qual que eu devo escolher? Bom, e como eu falei antes, os benefícios de cada um desses tipos podem ser praticamente os mesmos. Então o critério de desempate que eu normalmente uso para escolher é a liquidez entre elas. Normalmente, um desses tipos vai ser muito mais líquido do que os outros.
Então, esse é o principal critério para o acionista minoritário na hora de escolher qual tipo de ação da empresa ele deve investir. Bom, mas aqui vale um ponto de atenção. Muitas vezes, quando as pessoas estão buscando a liquidez, elas podem olhar um indicador que é o Free Float. E o que ele mede? Como o próprio nome diz, o Free Float ele representa a porcentagem de ações que estão em livre circulação no mercado. Então, vamos supor que uma empresa ela tem basicamente 3 grupos. 50% é o grupo controlador, 25% das ações estão com um fundo de investimento ou com uma pessoa jurídica e os outros 25% estão livres para o mercado. Então a gente pode falar que o free float daquela empresa é de 25%, que é realmente essa parcela de ações que estão circulando livremente pela Bolsa de Valores. E normalmente a lei exige que as empresas tenham pelo menos 25% das suas ações nessa categoria. E por que isso é importante para a gente saber? Porque quanto mais porcentagem de ações uma empresa tiver em livre circulação no mercado, menos concentrado é o controle daquela empresa. Além disso, o free float pode espelhar a liquidez daquela ação. Ou seja, quanto mais ações em negociação disponível no mercado, maior a liquidez, porque vai ter mais gente negociando aquela ação. Outro impacto importante que o free float pode ter no preço da ação é na volatilidade. Porque imagina o seguinte, pensa que para uma empresa X existem 2 ou 3 pessoas negociando a ação. Então elas vão colocar lá o preço que elas querem vender e se você quiser comprar, você não vai ter muita outra opção. Você vai ter que respeitar aquele preço. Agora, se tiverem 500, 1.000, 1 milhão de pessoas vendendo, vai ficar muito mais fácil de você achar um preço justo do que quando aquele free float é menor. É o mesmo raciocínio de um monopólio e do livre mercado. Se tem só uma empresa vendendo um produto, fica muito mais difícil de você pagar um preço justo do que quando você tem 10 empresas batalhando o preço por aquele mesmo produto. Só que, de novo, isso não é uma regra. Existem algumas empresas que têm um alto free float e uma baixa liquidez, e o contrário também, existem empresas que têm alta liquidez com baixo free float. Por isso que é sempre importante você nunca analisar um indicador separadamente. Bom, para finalizar então, eu vou mostrar para vocês na tela do computador como que eu faço para analisar os indicadores e a liquidez entre uma ação ordinária e preferencial da mesma empresa. Vamos lá! Bom pessoal, vamos lá então aqui para a tela do computador. Eu estou de novo aqui no site da Status Invest e a gente vai procurar aqui pelas ações do Itaú, tá? Itaú Unibanco. Então eu vou jogar aqui o Itaú e vou comparar entre o final 3 e final 4, ou seja, as ações ordinárias e preferenciais do banco. Vamos ver qual das duas seria a melhor escolha. Bom, aqui o final 3, né, a gente pode ver que são as ações tipo ON, ou seja, as ações ordinárias, e elas cumprem aquela lei que a gente falou dos 80% de tag along. A gente vê aqui que a liquidez média diária das ações ordinárias do Itaú está por volta aí dos 20 milhões, tá? Quando a gente vem para o Itaú 4, a gente puxa os mesmos dados e a gente vê, né, que o final 4 são as ações preferenciais, ou seja, aquelas que têm preferência no recebimento do dividendo, e elas têm o mesmo benefício do tag along de 80%, só que a liquidez média diária dela, em vez de 20 milhões, é 955 milhões. Então aqui já dá para reparar a diferença de liquidez entre as ações ordinárias e preferenciais do Itaú. Então, por isso que normalmente a maioria das pessoas busca esse tipo de ação do Itaú. Tá? Agora, sobre o free float, que a gente falou também no vídeo, esse site da Fundamentei, que é do Eduardo Cavalcante, ele é muito bom. Para quem não conhece, ele traz bastantes resultados, né, indicadores fundamentalistas de várias empresas, não só do Brasil, mas tem fundos imobiliários, stocks e REITs, né, que são as ações e fundos imobiliários dos Estados Unidos. Então você consegue ter uma gama bem grande aqui de ações para buscar. Mas eu já separei aqui do Itaú Unibanco, né, e ele consolida aqui tanto o final 3 como o final 4, o número do free float de cada ação. Então a gente consegue ver que o tag along para as duas é o mesmo, assim como a gente já viu no site do Status Invest, só que o free float ele é bem maior para as ações de PN, né, das preferenciais, ou seja, da ação final 4, em comparação com a ON, que só tem um free float de 9,1%. Então você vê que nesse caso aqui
é sim relativo a porcentagem do free float com a liquidez das ações, né? A gente vê que como as ações ON, que são realmente quem tem direito a voto na governança da empresa, como está muito mais consolidado aqui entre a IUPAR, que é realmente o Itaú Unibanco, com a Itaúsa, que é a holding do Banco Itaú. Elas duas juntas concentram praticamente 90% aqui de controle da empresa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Agora vamos para um outro exemplo onde a gente vai usar as units também na comparação. Eu trouxe aqui a Taesa, que é uma empresa do setor elétrico, tá? E ela tem os 3 tipos de ação. A final 3, que são as ordinárias, a final 4, que são as preferenciais, e as finais 11, que são as units. Olha aqui a diferença. O tipo, né, das ordinárias tem 100% de tag along e a liquidez diária de 367 mil. Quando a gente vai para as preferenciais, ela também carrega um tag along de 100%, mas ela tem praticamente o dobro de liquidez média diária, 610 mil. E quando a gente vê a unit, ela tem também o 100% de tag along e tem 71 milhões de liquidez diária. Então, no caso dessa empresa, as units, na minha visão, são as melhores opções, porque você tem muito mais liquidez. E como a gente também falou anteriormente no vídeo, olha a composição aqui, como que a unit é composta. Ela tem uma ação ordinária, que é a final 3, mais 2 ações preferenciais. Tá bom? É isso, são só 2 exemplos aí entre empresas que têm diferentes tipos de ações, para que vocês possam estar analisando antes de decidir qual tipo de ação vocês vão querer investir. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com mais uns conceitos e práticas do mercado financeiro. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda direct lá no Instagram, que eu vou estar sempre buscando trazer esse conteúdo de valor para vocês e sanar todas essas dúvidas que às vezes impedem vocês de investir. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu!